Novamente, Rafael, vamos lá. Peça novamente. Adicionar convidado para o seu vídeo. Vamos ver aqui. Não, aqui. Vamos lá. Isso. Mande novamente a solicitação para eu aceitar. Opa, olha. Isso, Agora deu foi. certo. É, Eu digo, gente, é impossível que a gente não consiga conversar. Né? Tudo então, bem, quanto tempo, rapaz? então, Né? bastante, hein? Tudo bem com você? Bom demais, graças a Deus. Então, tá bom. Como é que vai a família? Deixa eu baixar um pouco aqui o meu tripé. Pronto. Como é que tá as coisas? Tudo bem com você? Tudo bem, os filhos Fa- crescendo, tá? Família, tudo Família, bem. É, família, tudo jóia. Faz tempo, hein, rapaz? então, Para hein? quem era, para quem era um rapazinho bem baixinho, hoje aí um pai de família, um empresário bem-sucedido. Fico muito feliz. Fico muito feliz de uma boa semente ter germinado do Nossa, plantio que nós fizemos no passado. Tá ah, joia? muito importante mesmo. A parte do escotismo lá ajudou muito a gente criar É, bastante valores, né? Valores de honra, honestidade. Muito hum, como então, como é que fala? Teria iniciativa, né, para poder resolver problemas, né? É muito bom. então tá bom. Antes da gente começar a nossa conversa, Rafael, para quem não te conhece, né, que é o Uhum. canal que nós estamos conversando, fala um pouco de você, quem é você, o que é que você faz, né, como é que surgiu esse nas pegadas do mestre, né, seguindo as pegadas do mestre, como é que surgiu essa ideia? Fala um pouquinho de você. O Rapcast, para quem você não sabe, o Rapcast é isso. Tá? É um Uhum. bate-papo totalmente informal, a gente não tem pauta para seguir, é a gente batendo papo, como a gente está batendo papo agora. Tá legal? Uhum. Fica bem à vontade, pode falar quem é você, como é que surgiu essa ideia, o que é que você faz e assim por diante. Aham. Não é. Então, eu comecei a buscar, assim, ter um momento ali de manhã, de pegar todo dia, ler um pedacinho do Evangelho, tentar interpretar, tentar entender ali, né? E aí, como uma proposta, assim, para conseguir fazer isso firme mesmo, eu falei, não, vou pegar, postar, ler e postar todo dia online. Porque todo dia a gente acorda cedo lá, de repente passa no Reels ali do Instagram, uma coisa. Você vai vendo só coisa assim, tem coisa engraçada, tem coisa de que você vai ver ali e sentir tocado, alguma coisa, mas a maioria das vezes ali é só conteúdo de entretenimento, né? Não um conteúdo Sim. para edificante, assim, para você começar o dia bem, refletindo sobre aquilo e tentar seguir um caminho diferente, né? Então, eu peguei, assim, para tentar tanto ajudar, principalmente a mim mesmo, mas também talvez se uma pessoa ou outra ver alguma coisa e já for bom para ela, né? For ajudar ela a poder interpretar diferente o dia ali, não ver todas as tribulações da vida que acontecem como tropeços, né? Ver como degraus que a gente tem que subir, já seria uma coisa boa, né? Então, não só para outras pessoas, mas também para mim, como o primeiro a ouvir sou eu, né? Então, me ajuda bastante, né? Não, mas tá joia. Eu até por uma curiosidade, uma vez eu passei e me chamou muita atenção, foi o fundo da tua postagem, tá? Achei muito.
interessante aquele dali, me chamou a atenção, eu parei para dar uma olhada. E eu até, depois eu até me surpreendi, né, que era você participando, você fazendo o programa, né? Eu digo, ah, caramba, né? Na época dele de escoteiro não havia esse tipo de segmento que ele demonstrava gostar, Uhum, né? Mas você se sai muito bem, você explica de uma certa forma, de uma forma bem prática, de uma forma bem jovem, né? A mensagem em si é o que você percebe, né? Hoje as pessoas buscam realmente isso, né? As pessoas estão buscando um pouco mais de luz, né? Para a tua vida, para você entender algumas coisas. Eu ando assistindo aquela série, eu não sei muito bem o inglês, é The Crossing, acho que é um negócio The assim que é os Chosen, escolhidos. The Chosen, é. Isso, Aham, isso, conta é a uma história Netflix, dos né? discípulos, né? Então, Como que foi. Aham. isso. E aquilo dali, para mim, me encantou muito. A forma que é contada a história Uhum. de Jesus, de uma forma muito, bem assim, leve, Leve, né? né? Diferente de você pegar uma Bíblia e estar lendo, contando ele como uma pessoa, realmente uma pessoa normal. Brincalhona, dançando, bebendo, né? Conversando de uma certa forma. E ele cativa. O ator, de certa forma, se incorpora de tal forma que te cativa você Uhum. prestar atenção nas palavras, né? Como é que surgiu esse encantamento para você? De você pegar, ler, né? Um provérbio, uma parte do evangelho, uma parte da história, né? E conseguir expor isso daí de uma forma diferente. Como é que surgiu isso na tua vida? Então, eu acho assim, eu ainda não consigo interpretar tão bem assim, né? Tipo assim, eu pego algum trecho lá que tem, mas normalmente eu sigo, eu tô seguindo atualmente o livro Caminho, Verdade e Vida, né? Que ele Sim, é psicografado pelo Emmanuel, né? Quer dizer, o Espírito Emmanuel é psicografado por Francisco Cândido Xavier, e lá ele tem um trechozinho da palavra que é baseado no Novo Testamento, né, no Evangelho, mas lá também tem algumas palavras que não é só do Novo Testamento, né? Eu já vi algumas vezes que igual tem Apocalipse, tem outras partes ali, e extraindo essa parte ali, decorre ali, discursa daquele único versículo, né? E aí, só que ele passa num jeito explicando ali que dependendo, quando a gente lê correndo, a gente não consegue absorver tudo. Então, dependendo, algumas vezes é bom dar uma parada e tentar entender aquele pedaço ali, a explicação do versículo, né? Que já é não, meio mastigado, assim, mas mesmo assim, se a gente não prestar atenção, a gente perde muita coisa ali, né? Então, é muito bom, assim, o jeito que ele já explica ali e tentar a gente compreender essa explicação a mais que é feita, né? E é muito rico, assim, igual, eu vou no dia de sábado, normalmente, alguns, aqui na Nova Era, que a gente tem aqui no Centro Espírita Esperança e Fé, a gente tem uma reunião lá com um pessoal lá que também faz, normalmente pega desse livro também, só que eles fazem 2 leituras por dia. E ajuda a mastigar bastante, assim, eles ficam com muito mais tempo, né? Eu tento fazer ali para não deixar passar de 3 minutos, 5 minutos, para poder ser alguma coisa que alguém lê ou escuta rápido e já segue por o dia. Porque, dependendo, se for pegar para ler, assim, você consegue ficar, tipo, meia hora numa liçãozinha, assim, de tanto que tem de informação rica ali, né? Mas, como a gente tem que ser mais rápido, então tem que ser alguma coisa que leu ali, interpreta mais ou menos o que está ali por cima e leva para o dia, né? Só que se você quiser buscar mesmo, dá para decorrer muito mais em cima de cada lição, né? me diz uma coisa, você que é mais jovem, você percebe que existe dificuldade nas pessoas em diversos segmentos religiosos de entender realmente a mensagem da Bíblia? Sim, sim, acredito. Porque a gente ainda depende muito da nossa compreensão, né? De poder identificar conforme o que a gente tem de vivência do que tem nas palavras da Bíblia, né? Só que lá, muitas das vezes, como foi traduzido, em cada tradução, depende do tradutor para poder você pegar, por exemplo, uma palavra que é falada em inglês, ela pode ter vários significados. E lá, a gente vem, por exemplo, do grego, que foi a primeira vez que foi escrito o Evangelho. Depois o pessoal traduziu pro latim, teve tradução para vários
outros idiomas, e até chegar na gente aqui, muda muito o sentido das palavras. Igual, por exemplo, tem aquela passagem na, um salmo, né? Jesus Deus é meu pastor e não me faltará. E aí, algumas traduções tem nada me faltará e tem o não me faltará. O não me faltará é o quê? Que ele não me faltará com o que eu preciso. E o nada me faltará dá o sentido que é que tudo que eu preciso vai ser me Vai vir de bom suprido, né? beijão. Vai vir de bom beijão. Vai vir tudo muito fácil. O não me faltará já dá o sentido o quê? Que ele não vai me deixar na mão. Ou seja, assim, não quer dizer que ele vai me prover tudo de mão beijada, mas quer dizer que ele vai me suportar sempre quando eu precisar. Então, dependendo de uma traduçãozinha, o jeito que a palavra é falada, a gente vê que muda, né? O sentido do entendimento. Então, a gente tem todo esse problema também da tradução e também da parte da pessoa interpretar conforme ela acha que é o mais correto, assim, eu acho que é mais correto dessa forma, porque é mais conveniente para mim. Mas talvez não tem que traduzir, tentar puxar pela conveniência, e sim pelo modo do que seria o mais correto pela caridade do que Jesus pensava no momento, né? Tudo que a gente tem que tentar pensar, colocar o crivo, colocar a caridade, né? Que é o amor ágape, que é o que está na carta lá de Coríntios, né? O amor que ele explica muito bem. Então, veja bem, a gente quando fala normalmente de uma leitura bíblica, né, pegar um segmento, é uma coisa que eu até comento muito. Muitas religiões, elas estudam a Bíblia em todo o seu, toda a sua parte, né, a leitura dela praticamente completa dentro de um determinado período. Algumas outras religiões, eles se prendem em alguns temas apenas. Repete-se todos os anos, sempre as mesmas histórias. E existem várias e várias histórias de forma contada, de forma diferente, complementos e assim por diante. Cada discípulo escreveu de uma forma diferente, na sua visão, né? Ou um pedaço que ele teve oportunidade de acompanhar. Tá? Me desculpa, me corrija se às vezes eu estiver falando alguma coisa errada, hein? Eu sou leigo nesse assunto. Sou apenas praticante, eu não sou nenhum estudioso aprofundado de religião. Tá? E tanto que você tá sendo privilegiado, porque é um tema muito polêmico, você sabe muito bem que política, religião, futebol são três assuntos que cada um tem a sua ideia, cada um tem sua ideia, sua torcida, sua forma de interpretar. Então a gente tem que saber, às vezes, como falar, como pisar em ovos para não criar um incidente diplomático, vamos dizer assim. Tá legal? Mas eu, particularmente, eu vejo muito, eu respeito muito, 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 muito todas as religiões que eu entendo que sempre levam a Deus. Né? Para mim, Exatamente. Eu também acredito nesse ponto. Né? Então, eu acho que isso daí a gente aprendeu, a gente conseguiu passar isso para vocês no escotismo, dentro disso daí, que tinha vários segmentos religiosos ali dentro, não era só, não tinha vários, né? Porque ali você só tinha católico, evangélico, alguns evangélicos na época, acho que não tinha espírita, né? Seria, basicamente, era o grosso do efetivo. A gente não tinha muita coisa. E a gente procurava entender um pouquinho, né, o que era um conceito de um, conceito do outro, para não criar tanto problema numa interpretação em alguma coisa. Agora, você veja bem, você, hoje, quando você observa, o mundo perdeu muito da religiosidade. Eu acho que aconteceu o quê? Foi muito o materialismo tomando conta, ao ponto assim, por que acontece? O que é a diferença materialismo e espiritualismo? Espiritualismo engloba todas as religiões, por quê? Porque o espiritualismo é da pessoa acreditar alguma coisa que não é só material. Então, a maioria das religiões acreditam em algo que não é material, porque acreditam num Deus que não é material. Então, o contrário do espiritualismo é o materialismo, que é o quê? Que é essa religião sectária que a gente recebeu vindo da escola, desses outros lugares, que é o quê? A negação do lado espiritual e um foco excessivo na matéria. E achar o quê? Que só existe a vida física aqui, ou seja, morreu, acabou. E isso leva a toda
uma gama de problemas que a gente vê na humanidade, que é a parte do hedonismo, que é a parte do pessoal tentar viver o máximo, todos os prazeres sem nenhum limite, e todas as coisas são autorizadas, né? Ah, tudo pode, drogas, bebidas e todos os desvarios que a gente vê que levam a muitas mazelas da sociedade. E isso deriva principalmente do materialismo. Por quê? Porque é um pensamento lógico. Se a pessoa foi ensinada que não existe nada além dessa matéria e morreu, acabou, qual que é a diferença de eu morrer agora ou morrer daqui 10 minutos, sendo que não vai ter o depois? Então, Entendi. leva a um pensamento, logicamente, a não dar preocupação com nada, não tentar ser bom, não tentar ser ético, não tentar... Para que eu vou preocupar com isso, sendo que eu posso morrer agora, eu posso morrer daqui 100 anos, e depois acabou, não tem nenhuma sequência depois disso. Por isso que esse pensamento materialista, que é difundido nas escolas e por várias correntes ideológicas, né? Você vê, por exemplo, a parte que veio lá de Marx, a parte do socialismo, eles é totalmente contra a religião, eles é totalmente pensando só no material. Por quê? Porque aí conseguem capturar as pessoas por sentimentos mais baixos, como, por exemplo, a inveja. Porque a base do socialismo é a inveja. Eles falam que quer dividir para todo mundo, mas na verdade não é. Na verdade, ele utiliza-se de uma parte que o sentimento humano tem ali, intrínseco ali, porque a gente, normalmente, quando é mais parte do animal ali, de querer o que o outro tem, e aí conforme você vai evoluindo, você vai se depurando e se melhorando, você vai tirando disso, né? Então eles aproveitam de um sentimento que existe na maioria das pessoas, assim, que é a inveja, e potencializa ela com essas correntes ideológicas, né? Então, para isso fazer mais efeito, eles precisam que não acreditem no lado espiritual, porque se a pessoa acreditar no lado espiritual, acreditar que existe algo depois, ela vai tentar se conter, ela vai tentar se controlar, ela não vai viver como se o mundo acabasse amanhã. Entendi. Entendi. Porque se você também for pensar que tudo vai acabar, você vai entrar em pânico, né? Exatamente. Você entra ou mesmo você entra num tanto faz. Tudo tanto faz. Para que eu vou preocupar com ser bom, ser devolver o troco ali que o cara me trocou errado, devolveu errado. Por que eu vou me preocupar com isso? Sendo que não vai nada acontecer depois disso, né? É verdade. É verdade. Hoje, infelizmente, a mídia, né, matou muitos conceitos, família, religião, né, os valores principais que sustentam, né, o conhecimento humano, usando de uma forma agressiva, como querendo impor, muitas vezes, né, a própria visão, né, diferenciada de conhecimento, de alguma coisa nesse sentido, contra algumas coisas que a gente acredita, alguns valores, que a gente sempre defendeu, né? Que a gente sempre faz. Isso daí choca muito, né? Muita gente hoje se vê num dilema, numa guerra, vamos dizer assim, como dizer, numa guerra santa, Isso. né? Até recentemente não, hoje mesmo, eu falei que disse que o ser humano está muito complicado. Você cria brigas, intrigas. Antes era pouco política, porque eu gostava de X, você gostava de Y. E eu não gostava porque você gostava de Y, você não gostava de mim porque eu gosto de X. Aí virava um xingando o outro, se ofendendo. Aí pararam um pouquinho, agora passaram para os direitos de você carregar um animal dentro de um avião. Ah, se eu não posso carregar um avião, o meu gato dentro do avião, você não presta. Você é contra o gato e que não sei de quê. Aí agora já voltou de novo para a política, né? Porque o presidente que assumiu de um país que não é o nosso vai acabar com não sei o quê, vai tirar não sei o quê. Não, o cara é louco, vai destruir o mundo. Gente, eu acho que está faltando realmente, é como é o teu programa, né? Seguir os passos do mestre. Ele deixou uma trilha formada de vários assuntos extremamente claros e práticos de ser entendido. Na verdade, se você pegar cada pedacinho de uma história que ele conta,
você vai ter que entender. É como você falou, ele não vai te dar de mão beijada, você vai ter que interpretar e entender da melhor forma e a forma que é isso, né? Sim. Então, eu acho que está faltando o ser humano. O ser humano, eu acho que ele não está conseguindo evoluir para que era aqueles conceitos, né? Hoje, você, né, que sempre propaga várias partes da história, né? Qual aquela que te chama mais atenção e que você acha que deveria ser bem mais aplicado no mundo de hoje? De todas aquelas que você sempre fala, aquela que você mais gosta, eu digo, pô, essa daqui é legal, eu gosto, eu firmo sempre nesse mesmo assunto. Então, eu não tenho assim uma preferida assim demais assim, mas uma que me tocou muito assim quando a primeira vez que eu li foi a que Jesus mostra, vai lá e ressuscita Lázaro, né? Só que aí não o fato do Lázaro ser ressuscitado assim e ao ponto de ele vai voltou à vida, porque depois passou um tempo Lázaro realmente morreu, ele não ficou vivo para sempre até hoje, ele não está aí. Mas o que acontece assim, o corpo de Lázaro? Mas o importante foi o símbolo que foi feito ali de se levantar e ser mostrado um milagre de Jesus, ou seja, mostrar que existe o poder dele lá, que ele foi o mestre. E outra, o Lázaro, depois disso, ele se converteu, ou seja, ele teve uma atitude diferente, mostrou ao mundo que ele estava ali. Então, talvez falta muitos de nós que somos cristãos, que acreditamos em Jesus, realmente viver o cristianismo, viver o fato de ser um discípulo de Jesus na Terra, ou seja, tentar executar os passos que Jesus fez e deixou para a gente, realmente, não só nas palavras, e não em tentar converter os outros e falar, não, o meu caminho é certo, o meu Deus deu certo. Porque Jesus, ele não chegou em nenhum momento e falou, gente, é só por isso, só seguindo eu aqui, tipo, a minha igreja dá certo, ele não veio instituir nenhuma religião, ele veio mostrar um caminho. O caminho que ele mostrou, aí quando chegavam fariseus lá para tentar ele, fala, não, qual que é o maior mandamento? Ele mesmo nem respondeu, ele falou, qual que está lá na Torá que é o maior mandamento? Amar seu Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, tá aí o maior mandamento. Então, ele confirma o que já estava escrito, ele não veio para mudar a lei, ele veio para fazer cumpri-la. Ou seja, o que é cumpri-la? Realmente executar o que a gente precisa de fazer. Ou seja, se a gente está em alguma situação que a gente vê que não, tinha bloqueado aqui a tela. Se a gente está em alguma situação que a gente vê que estamos indo muito para o lado pessoal, que a gente está tentando ver mais o nosso lado que o lado do próximo, que a gente não está tendo empatia pelo outro, que a gente não está tendo benevolência, não está sendo bom, ou que a gente não está sendo indulgente. Por que é uma indulgência? É saber que as outras pessoas também erram, e você ser paciente com o erro do próximo. E quando a pessoa errar com você, você perdoar. É o princípio da caridade, do amor que Deus coloca para você amar o próximo. Amar o próximo não é você ter afeição por ele, porque tem gente que não tem como você ter afeição. Tem gente que age tão mal com você, que você não vai ter a afeição por ela. Mas você vai ter o amor ágape, que é o amor, que é esses 3 passos, o B e P, né, que é o BIP, que fica mais fácil de gravar. Benevolência, que é você ser bondoso. Indulgência, que você saber quando a pessoa errar, você sabe que ela está errando porque ela é imperfeita, mas você também não é perfeito, então você sabe relevar isso. E quando ela te magoar, você poder ir lá e perdoar aquele erro. E o perdoar é realmente não guardar rancor sobre aquilo que foi feito. E tem gente que acontece alguma coisa, a pessoa fica lá. Seria como se fosse um vômito. A pessoa passa mal, vomita e cai numa vasilhinha ali. A pessoa tampa a vasilhinha e depois, num tempo, na hora que passa, vai contar para outra pessoa, abre aquela vasilhinha e sente aquele cheiro de novo. E toda vez revive aquela raiva que ela passou com aquela pessoa, toda vez que ela relembra a situação. Isso faz mal para ela, que passou por aquilo. A pessoa que, dependendo que magoou ela alguma coisa, nem tá lembrando dela, mas ela tá guardando aquele rancor e toda vez abre aquela tampinha ali com o vômito ali, sente o cheiro de novo e passa por toda a dor de novo. Isso que o perdoar é você deixar de sentir essa raiva da pessoa por conta da situação. Então, tipo assim, é um negócio que a gente precisa trabalhar todo dia e não é fácil. Isso que, assim,
apesar de ser simples a ideia que Jesus deixou para a gente, é algo que é bem complicado de ser feito, né? Não é fácil. É verdade. No que você falou, basicamente, vai entrar no conceito da empatia, né? Você Uhum, se colocar no lugar do outro para você poder amá-lo, né? E você entender o que a outra pessoa está sentindo para que você também possa compreender e entender como você pode ajudá-lo, uhum, não é isso? Então, exatamente. dentro de, vai por aí nesse sentido. Realmente, Rafael, a gente nota essa grande dificuldade, né, que as pessoas procuram, né, às vezes mudam, né, vai pulando de religião em religião, Aham, procurando entender, né, entender alguma coisa ou aquela que venha realmente suprir, né, a sua carência de conhecimento. É uma coisa que a gente percebe muito. Ah, a pessoa começou com uma coisa, terminou com outra, e que não sei de quem, no fim das contas, não pratica nada. uhum. Né? Isso é uma falta uma falta de boa vontade, de estudo. Né? Eu vejo disso daí. Você tem que perseverar no que você está fazendo. Né? Sim, Você sim. começou os seus estudos, você começou os seus estudos bíblicos, se aprofundou. Isso daí faz muito tempo ou não? Não, eu tenho, assim, uma base já há bastante tempo, mas, assim, pegando o Novo Testamento, tentando buscar, assim, faz recentemente, assim, não tem muito tempo. Mas é igual você falou, assim, qualquer religião, todas as religiões, elas tentam buscar para a melhora do ser humano. Sim, Então, eu vou ver a base de todas as religiões é tentar o melhoramento próprio, né? Então, nenhuma religião é inválida. Só que o que acontece? O que acontece nas religiões é o fator humano. Ele entra e ele tenta perverter a religião para ser uma religião sectarista, uma religião que exclui o outro, uma religião que... Só que isso, muitas das vezes, são pessoas ali no meio que e mudam algumas coisas da religião e tentam converter. Mas se for ver a base da maioria das religiões, tem a regra de ouro em todas as religiões, que é aquela do fazer... Algumas só mudam como falar, né? Uma fala, ó, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Outra fala, não faça ao outro que você não gostaria para você. A outra fala, faça ao próximo que você gostaria que fizessem por você. Então, a maioria de todas tem essa regra de ouro incrustada ali na religião. Só que as pessoas acabam esquecendo isso e vão muito para fatores externos. A pessoa tenta buscar mostrar a religião por, eu vou até tal lugar e faço tal coisa. Mas não como um modo de viver e agir. A pessoa faz a religião como um modo externo, só com as partes fáceis da religião, que seria as partes de fazer alguma coisa. Mas não a parte de como agir, como se comportar, né? E isso que é o mais importante da religião, é tentar mudar o comportamento da pessoa, tirando a parte instinto animal dela e colocando a parte humana, né? Que é tentar se colocar no lugar do outro e tentar agir como gostaria que agissem para ele, né? exatamente. É, Rafael, basicamente, das religiões que existem hoje, né? Quais são as diferenças que você, na tua visão, tem mais marcante entre cada uma delas? Qual aquela que vamos supor, uma explora mais tal coisa, outra explora mais isso, outra explora mais aquilo? Né? Explorar no sentido de conhecimento ou de, vamos dizer assim, transmissão dos ensinamentos. O que você coloca em cada uma, na tua visão, achando, não, a católica ela explora mais nessa parte, usando mais o sentido de tal coisa, né? A evangélica X, a batista X, se você consegue fazer esse tipo de colocação. Então, eu não vou ter tipo, tanto conhecimento para todas as religiões, várias religiões, assim. As que eu consigo ter alguma visão, que eu vi algumas coisas assim, a parte da católica, eles têm bastante de seguir o que está na Bíblia ali, apenas, mas você vê várias ramificações, tem lá renovação carismática, tem algumas coisas que vão para uma parte mais de adoração a Deus, ou seja, tentar louvar mais, aí outras, tipo, utilizam da música, utilizam
de algumas partes onde entram em conexão ali bastante com o sagrado, né, o Deus, e tem realmente experiências que a pessoa até desaba no chão, assim, de ser tocado. Então, é muito legal essa parte, assim, eu acho bem interessante. E, por exemplo, tem a parte do pessoal que é testemunho de Jeová, que eles estão tão dedicados ali, que vão de porta em porta para tentar pregar a palavra, assim, isso é uma coisa, assim, louvável por parte deles, assim, claro, é muito difícil, tem vezes ele vai chegar, vai dar porta na cara de um monte de gente, mas eles são perseverantes. O que eu acho assim, de interessante, por exemplo, na espírita, que eu sigo mais, por quê? Porque ele explica várias coisas que de outra forma não teria explicação. Por exemplo, você cairia num limbo ali, por exemplo, qual que era, se você classificar que a alma nasce quando o corpo nasce, qual seria a explicação de crianças que morrem em eternidade? Qual seria a explicação de uma criança que ainda está no útero ali e está já com um câncer que a pessoa tipo, detecta ali e a pessoa vai nascer com um problema, ou com um problema de cabeça, assim. Fica muito difícil de ter justificativa se você não considerar que existem existências anteriores. Tipo, a vida é uma só, a vida da alma. Aqui são existências que a gente vive e cada vez que a gente está no corpo aqui vivendo uma vez, são espaços para a gente depurar alguma coisa. Então, fica muito mais fácil de aceitar qualquer dificuldade na vida se você olha por esse prisma. Então, isso para mim que eu acho que é o grande, que é o que a gente chama do o consolador, né? Ele não vai te tirar a dificuldade de passar pela situação, mas vai te consolar para você saber como passar da melhor forma possível. E a aceitação, né? Porque se você só tem uma visão de uma vida e te acontece alguma coisa ruim, você fala, mas eu nunca fiz nada de errado para isso acontecer comigo. E aí o que acontece? Se você acredita que tem outras existências anteriores, você começa a aceitar mais, fala, não, pode ser que eu estou passando por isso, porque realmente eu preciso de passar por isso. Então, para mim, assim, é uma forma de ser mais fácil a aceitação, mais fácil a compreensão e fecha a lógica da justiça divina, porque Deus não ia colocar ninguém para sofrer à toa, não ia colocar uma alma para nascer aqui para morrer depois de 10 minutos, entendeu? Então isso é um negócio que me consola bastante. E é uma chave que abre vários desses problemas, né? Ah, tá certo, tá certo. Rafael, para a gente encerrar, você, eu não quero mais tomar do teu tempo, eu sei que hoje você teve um dia muito corrido, né? Tá fazendo várias coisas na tua casa aí, já tá um bom adiantado da hora. Foi uma conversa muito produtiva, bem interessante, tá? Espero que não só fique nessa, que a gente, em outra oportunidade, a gente explore. Você vai ter plena liberdade de chegar para mim, mandar uma mensagem, falar, digo, Valso, vamos falar sobre tal coisa, né? Que você quiser, um tema que você queira explorar, que você tenha vontade de falar fora do teu canal, mostrando. Você tem plena liberdade. Comigo você sempre vai ter, como sempre teve, tá? Então eu queria que você colocasse tuas colocações finais, convide as pessoas para participar do teu canal, que visite, que siga, que pratique. Fica contigo. O que da forma que você quiser encerrar. Como é que você queria falar? Agradecer a oportunidade aí para estar divulgando, né? Eu acho assim, importante quem quiser seguir, quem quiser estar ali comentando os vídeos, ajuda bastante, né, para aumentar o alcance, porque, igual eu falei, pode ser que naquele dia aquela mensagem ali não foi boa para você, mas para alguém que precisava, você compartilhou. Alguém que ouviu aquela mensagem ali, resolveu alguma coisa, ajudou ela a sair de alguma situação, ou mesmo aceitar algum problema e superar isso, para mim, sim, já vale bastante, né? Então, é alguma coisa assim que a gente pode utilizar no dia a dia, pegar ali a parte da manhã, alguma coisa, dependendo eu posto do dia e deixo no Reels, que no Reels é mais fácil de, por exemplo, você não viu um dia, você volta lá, você vê outro dia, né? Você põe no Story dura só um dia, depois ele já fecha, né? Então eu posto no Story só para divulgar, mas todas as mensagens estão na parte de Reels lá. E aí, conforme, tipo, quem tiver dica de algum livro para a gente ler, para ajudar a compartilhar, a gente vai colocando depois que terminar esse, porque aqui eu acho que tem deixa eu ver, 140 não, 140 e poucas lições, não, 170, 180 lições,
acabando, então, 180 dias, né? Depois já vou pegar outra e vai indo e a gente vai seguindo, né? Tá certo, tá certo, tá certo. Rafael, eu só tenho que te agradecer. Obrigado pela tua disponibilidade, tá? Um dedo de prosa sempre vai estar à tua disposição, tá? Essa reportagem eu vou colocar no canal do YouTube, fica lá salvo também no canal do YouTube, como fica aqui no Instagram. Depois eu passo para você o salvo, né? Eu passo para você, se você quiser divulgar no teu canal, nas tuas páginas, tá tudo bem à vontade. A gente fica muito contente. Espero esse ano te ver, né, pessoalmente, né? Faz bastante tempo que a gente não vê, né? Não se vê, né? Veja que a gente está fazendo aquele planejamento dos 50 anos do movimento. Você foi escoteiro de qual grupo? Do Três Colinas ou do Franca do Imperador? Franco do Imperador. Ah, do Franca do Imperador. Tá certo. Então, lembra do ano? Ixi, eu comecei, eu acho que foi em 94, eu acho que foi. 94 até 2002, eu acho que foi. Foi? Você saiu de Acho que não. lá como o quê? Sênior? Saiu de lá como sênior? Saí sênior. Foi? Sênior eu acho que já foi quase para pioneiro, já quase. Ah, então tá. Então tá certo. Mas chegou a Luz de Ouro, não? Chegou a Luz de Ouro? Não, Não. eu estava muito preguiçoso na época. Ah, tá certo. Tá bom. Então, a gente, acredito, quando eu for a Franca, eu vou tentar reunir todo o pessoal, a gente pelo menos fazer um pequeno encontro ali na hora, ali, bater um papo, com planejamento. É uma coisa que a gente tem que planejar bastante, né? 50 anos não são 50 dias, né? São 50 anos de história que cada um deixou um pedacinho dele ali. E é muito bom para a gente. Particularmente, eu sempre fico muito contente de ver vocês nas páginas, né? Nos canais de transmissão. É você, o Alex, o Licinho, né? Eduardo, sempre com aquele pessoal do movimento que a gente vai mantendo contato, né? De certa forma. Uma pena que a gente não está tendo contato todo constante, né? De se ver com mais vezes aí na cidade. Mas mesmo assim, aquela história, mesmo estando longe, o que é importante é sempre o pensamento e o coração está sempre a lembrança da pessoa. Então, boa companhia, desculpa. Boa companhia era o nome do outro canal. O Deus de Prosa. Né? O Deus de Prosa agradece, transmita um grande abraço para a tua esposa, os teus filhos. Né? Tem quantos filhos? 3. Quanto? 3 filhos. 3 filhos, então tá jóia. Tá? Transmita para eles um abraço também, um abraço para tua esposa, um grande abraço para você também. E a gente se vê em breve. Tá legal? Então, Beleza. valeu. Obrigado, Valeu, Rafael. Sempre obrigado. alerta, né? Como Sempre a gente alerta. sempre falar, sempre alerta. Valeu. Valeu, cara. Até mais. Sucesso sempre. E aí, pessoal, se vocês gostaram desse nosso pequeno bate-papo com o Rafael Queira, entra na página dele, tá aí no Instagram, acompanha, faz parte, vê, interpreta, troca uma ideia com ele, bate um papo. Um jovem aí que tem uma cabeça muito boa, que explica de uma certa forma, de uma forma muito aberta, os ensinamentos de Cristo. Isso daí que é muito importante para a nossa vida, para o nosso crescimento. Tá? Se a gente não conseguir entender pequenas formas que ele passou de uma fraternidade, a gente nunca vai conseguir entender nada na nossa vida. E não adianta você ser somente elegante, falar bonito, ter um bom carro, né, saber se comportar numa mesa, se você não tiver aqui dentro as ideias de Cristo. Tá joia? Valeu, cara. Um Valeu. abraço, Até mais. fica com Deus e Abraço. até outra vez. Com Tchau, Deus. tchau. 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 Tchau.